Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Free Agency tá chegando. A gente prometeu muito caos, a gente curtiu um playoff insano, a gente curtiu um draft surpreendente, dá pra dizer. E agora chegou a hora em que ninguém consegue dormir tranquilo. Se você tem um bom jogador no seu time, ele pode não estar mais amanhã. Se você tem um jogador ruim no seu time, ele pode continuar aí amanhã. Mas também tem esperança. Todo mundo tem chance. Todo mundo está empolgado. Todo mundo está esperançado. Já usei esperança, né? Por quê, meu amigo? Porque agora tá todo mundo com 0 vitórias e 0 derrotas. E a Free Agency vai abrir e você pode trazer até Kevin Durant. Simplesmente isso. Esse é o cardápio de hoje. Não é exatamente pela Free Agency, mas a gente vai conversar bastante. Estou aqui com ele, o mago do cap, o homem mais requisitado do país em assuntos de salary cap e peculiaridades analíticas da NBA, Lucas Nepopop, o Nepopop do Brasil, que também está com as costas na parede do jeito que ele não gosta, porque a sua franquia também pode perder gente bem grande nessa free agency. Tudo bem, Lucas? Comecei lá em cima a energia, hein? Não baixa não. Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo, tudo belezinha, né? Um salve a todo mundo que devorou o conteúdo do Café Belgrado de playoff, mas boas-vindas aí, Guilherme, para aquele que chegou, sei lá, na reta final da temporada e que não sabe ainda o que é um Café Belgrado de off-season, né? E um Café Belgrado de off-season, gente, é tão ou até mais, viu, empolgado ou empolgante do que um Café Belgrado de playoff. Porque, Guilherme, eu tô até com medo aí de sofrer uma super hidratação da onça, porque a gente fica dizendo aqui o ano inteiro, agora é hora da onça beber água. Não, mas agora é hora da onça beber água. Aí vem finais, vem draft. Não, mas agora a onça vai beber 1 litro d'água. E agora é free agency, Guilherme. Se tem uma hora para onça beber água, é agora, né? E para explicar por que a free agency é tão importante, por que a free agency é tão vital para uma temporada da NBA, a gente decidiu fazer um episódio hoje diferente, né? Um episódio onde a gente não vai tratar exatamente do rumor, do burburinho, do nheco-nheco, né? Da costa na parede, mas a gente vai passar por tudo isso junto, enquanto dá uma explicada, né? Por como funciona a free agency, por que ele existe, né? O que os times podem, o que os times não podem fazer. E acho que a melhor maneira, Guilherme, de fazer tudo isso aí é, primeiro, você pegar aí um copo de café, de repente uma caneca do Café Belgrado, que se vende, ave, quase não sai, se vende lá na Odyssey, viu? Então você vai em odyssey.com.br, procura lá, caneca do Café Belgrado. E aí você pode comprar tanto a caneca com o logo, um Michael Scottzinho, um Lane de 3, você brilha, né? Você escolhe a sua caneca do Café Belgrado, bota um líquido fumegante aí e vem curtir com a gente, porque hoje, Guilherme, é dia de Leie, Laiá, Larará, Lelele. Lucas, antes de começar qualquer assunto, né? A ideia desse Antes de podcast... começar o Leie, Laiá, Larará, Lelele. Isso. Até antes de começar o Inara, hein? Inara, 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 Inaraí. Antes de Por que não começar... existe um Belgrahit com Inara, hein, velho? Porra, não tenho a menor ideia, cara. Falhamos como sociedade, né? Não só por isso, mas também por isso. Ô, Lucas, esse é um podcast de tudo que você precisa saber sobre a Free Agency e tinha vergonha de perguntar. A ideia é, se a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui, manda questões, comentários. Muita gente tá ouvindo no YouTube, né? Tem que mandar sem vergonha, ouve no YouTube, né? não. Porque se a pessoa Para tá com de ouvir vergonha... no YouTube. Não, para de ouvir no YouTube, vai ouvir na Aurelo, pô, dá um din-din pra gente, mas tudo bem, tá ouvindo no YouTube, tá tudo certo. Pode deixar aí na caixa de comentário, pode mandar pergunta por Twitter, dá para mandar pelo Instagram também, mas mande algum post, não manda DM não, que senão fica confuso, e pode mandar no TikTok, né, que é o lugar do momento, pode mandar em qualquer lugar lá, viu, gente? Sabe a matéria que eu queria fazer, Guilherme? Qual é, Lucas? Lá na Aurelo agora tem a opção da gente criar um tópico, como se fosse um fórum das antigas. Vamos fazer um tópico sobre free agency. Esquece tudo que o Guilherme falou aí de onde você pode mandar questão. Só pode mandar questão no tópico que a gente vai criar lá no Aurelo sobre questões, né, sobre free agency, e aí a gente pode responder por lá ou
de preferência mesmo, né? Num episódio número 2, né? Sobre Free Agency. Isso. Mas agora, Guilherme, vamos começar com um basicão, né? Quando você Não, vai... então, mas eu ia, Ah, antes de falar isso, eu ia dizer assim, tá. Antes do algo lerê, laiá, larará, lelele. isso. O Lucas não é conhecido pela sua humildade, né? Vocês que acompanham o Café Belgrado sabem que ele tem uma consciência superativa aqui, talvez seja a minha função dizer isso. Não existe ninguém que entende de salary cap e as peculiaridades da NBA, tal Meteu qual essa. Lucas Nepopop. Pelo menos em língua portuguesa eu não conheço. Vou ter que falar isso aqui. Ih, rapaz. Ó a pressão, hein? Esse aqui Olha não. a crise. Isso é um dado da realidade. Então, vocês estão em ótimas mãos, ou em ótimos ouvidos, talvez. Não sei como é que funciona essa expressão para traduzir para podcast. Mas pode ficar alguma coisa pelo caminho. Aí vocês vão lá na Aurelo, baixa o aplicativo da Aurelo, vai ter um espacinho lá só para você escrever, porque é novidade do app. Nas comunidades você pode agora mandar questões. Tinha esquecido que já estava em vigor, hein? Então apaga tudo que eu falei. Lucas, primeira É coisa, hora né? do lará, lará, lelê, É lelê. isso, o corpo é o mar por onde quero navegar. Antes de qualquer coisa, né? Então, acho que até é importante aqui a gente ser bem Não dá pra didático. assistir qualquer coisa mais, Guilherme, porque você já fez um antes disso, né? Então não dá pra botar isso Após antes. algumas coisas e antes de outras Boa. coisas. Vamos ser bem didático. Quem já souber dessas coisas, a gente pede desculpa, mas pode ser que esse seja um podcast que os amigos mandem para amigos, para falar assim: você quer ver como é que funciona? É assim e tal. Então, para dizer só o básico, né? Porque eu acompanho o Rômulo e o Buga fizeram um tour de podcasts aí e contaram algumas histórias, os caras ficaram muito em choque, né? Então, de fato, é uma novidade para muita gente como funcionam as negociações da NBA, e aí muita gente fica confusa, né? Então, assim, só um pressuposto. Não dá para a NBA fazer como o Real Madrid faz. Por isso que não existe um Real Madrid da NBA, embora o Lakers e o Celtics tenham 1000 títulos e tal. Não tem como o time chegar e falar assim: não, vou comprar o Luka, vou comprar o Kevin Durant, vou comprar o LeBron, vou comprar o Damian Lillard, vou montar o Dream Team aqui e ninguém ganha desse time. NBA não é assim. Não existe taxa de transferência para você comprar um jogador de outro time e trazer ele para Seria, cá. Guilherme, pro Lakers falar: Ô, Dallas, dá um preço aí pro Luka. Cara, 1 bilhão, né? Um bilhãozinho? Dá bilhão? Dá bilhão? Isso. Manda o Staples Center aí, que não é mais o Staples Center. É isso. Então, assim, não dá para fazer isso. O que a gente consegue fazer na NBA são negociações contratuais e o jogador é possível. E aí, comparando com o futebol, que eu acho que bastante gente está familiarizado, é possível chegar a acordos com os jogadores diretamente sem clubes envolvidos quando acabam o contrato desses jogadores. A free agency é basicamente esse é o pressuposto. Quando acaba o contrato dos jogadores, ele está livre. Agora, por que free agency não é só isso? Porque tem muita gente que também negocia no meio desse caminho aberto para negociar com alguém sem times, sem nenhum contrato. Jogadores, você pode fazer acordos com equipes que estão perdendo o jogador para que não perca de graça. Você pode envolver outras artimanhas. Por ser uma liga fechada, ela tem em si alguns mecanismos de proteção para que as equipes que estejam com esses jogadores terminando o contrato consigam garanti-los. Então, assim, é uma liga repleta de regras que se fecham, vamos dizer assim, e é uma liga que se organiza baseada no equilíbrio, baseada na tentativa de não deixar que aconteça que as equipes consigam juntar vários jogadores no mesmo lugar. Esse é o ponto de partida para onde eu quero começar, Lucas, e aí te passo a palavra para você brilhar intensamente. Boa, vamos lá então, né? Esqueçam tudo que o Guilherme falou, porque, primeiro, né, eu sou modesto, sim, e segundo, porque eu não sei tudo isso de cap, não, mas venho aqui para ajudar, né, para trazer o porquê eu sei à luz, né? Porque, como o Guilherme estava falando, né, não dá para trazer quem você quer na free agency, né? Ou mesmo durante a NBA, né? Não dá para você dizer assim, vou comprar jogador X, porque na NBA existe uma regra chamada salary cap. Então, o salary cap é o quanto de salário se cabe dentro de um time. E esse número é de 122 milhões, só que é um 122 milhões, Guilherme, um pouco meio homem elástico, sabe? Ou então um balão. Vamos dizer que é um balão, pode ser? Okay. Balão é bom. Vamos fingir que o salary cap é um balão. Então você vai enchendo, e mesmo quando passa daquele valor, né, daquele tanto de ar, ou de água, ou de areia. Já encheu o balão de areia, Guilherme? Não é fácil não, viu? Aquele tanto de
o que quer que você esteja colocando lá. Vamos dizer que é dinheiro, né? Vamos dizer que você está botando dinheiro no balão, moedinhas. Mesmo que passe daquela quantidade que você vê, opa, não está mais cabendo direito, você vai socando mais moedinha. E ainda cabe, porque o balão tem essa propriedade, né, de ser elástica. Então, o salary cap da NBA é um pouquinho assim também. É um salary cap chamado de soft cap, porque você pode fazer com que ele não seja só aquele tanto ali, né? Então, por isso que a gente escuta falar em esse time está acima do cap, a gente escuta falar, esse time está pagando uma taxa, né? Que a gente gosta de falar no Café Belgrado, taxa da luxúria, embora a gente saiba que não é essa exatamente a tradução literal, mas fica muito mais divertido, né? Então, equipes como o Golden State Warriors sempre pagam a taxa da luxúria, né? Que é quando você não só está acima do cap, como você está acima do cap, né? Então você tá para poder ficar tão acima assim, você paga a taxa da luxúria. Então o salary cap é isso, né? Um mecanismo para que todas as equipes da NBA tenham mais ou menos o mesmo salário total. E quando você dá para cada time o mesmo salário total, você entra numa liga onde todos, na teoria, estão em pé de igualdade, né? É como se você pegasse, sei lá, a Série A do Campeonato Brasileiro e falasse, vocês têm 10 milhões para montar o seu orçamento mensal aqui, né? Então o Flamengo vai montar com 10 milhões, o Ceará vai montar com 10 milhões, o Atlético Goianiense vai montar com 10 milhões, o Corinthians vai montar com 10 milhões, e fica todo mundo ali, em pé de igualdade. Lógico que... Mas quem tem Vitor Pereira, né, Lucas? Esse dinheiro aí faz fumaça, né? Exatamente, Porque... né? Só conta para jogador, não conta para técnico. Então, se você tem um Steve Kerr ou um Mike Brown, existe uma diferença bem clara aí, né? Não existe salary cap para front office também. Então, se você pega um monte de Rodrigo Caetano e bota para um lado, e aí você bota Alexandre Matos, bota para o outro, e ao invés desse você tem um cara que realmente sabe fazer boas contratações, aí você tem um diferencial, né? Então, tudo que é fora da quadra não entra no salary cap. Então, você pode ter franquias com ginásios mais organizados, com uma estrutura administrativa mais organizada ou mais bagunçada, então isso acaba fazendo a diferença. Isso acaba fazendo a diferença também na hora que o jogador vai escolher onde vai jogar, né? Tudo bem, eles têm me oferecem o mesmo tanto, mas um é uma bagunça que nunca é campeão, o outro tá sempre em playoff, sempre indo para a final. O jogador, dependendo do jogador, vai dizer, opa, eu quero ser estrela nesse time aqui que é bagunçado, ou então quero ajudar a compor nesse time aqui que é muito competitivo, né? Ou então, se um joga em Los Angeles, joga em Nova York, ou se joga em Minnesota, isso faz diferença também para os jogadores, né? Mas a teoria, a regra, é criada para que todos entrem em pé de igualdade, com aquele mesmo tanto, aquele mesmo valor de salários estipulados. Agora, eu não posso pegar os 122 milhões e dizer, opa, vem Luca para cá, eu te dou 122 milhões e o resto do time a gente vai montando aí com cunhados, primos, sobrinhos. Não pode ser assim. Também existe uma regra de salário máximo para jogador. E essa regra vai de acordo, né? Os primeiros contratos é de acordo com a posição que você foi draftado. Os segundos contratos é o salário máximo de um jogador que está no seu quinto ano, né? Até começando o seu quinto ano, sexto ano, sétimo ano de NBA, está dentro daquele patamar. Vai aumentando o salário, né? Esse jogador aqui pegou a NBA mesmo muito jovem, então o próximo contrato dele agora vai ser um super máximo. Esse veterano aqui pegou ao NBA também, então o contrato dele vai ser um super máximo, né? Que é o salário deles, Guilherme, pode chegar até 35% do salary cap. Outros, né? O máximo daquele que eu falei na primeira ocasião, por exemplo, do Tatum, que pegou um NBAzinho, mudança de contrato dele, vai para 30% do cap, né? Então, os salários, mesmo salários máximos, variam de acordo com o tanto de tempo que aquele jogador está na liga, certo? Então, e quando a gente fala assim, 30% do salary cap, 35%, você matematicamente aí, Guilherme, já sabe que não cabe mais do que 2 ou 3 jogadores desse tipo, né? Se você pagar 3 salários máximos, seu cap vai ser meio Golden State Warriors, né? Que você paga, sei lá, 350 milhões, contando com as multas, num cap de 122 milhões, né? Um ponto, Lucas, só para acrescentar isso, a NBA também não tem categoria de base, acho que até seria legal demais uma copinha da NBA, já pensou? Imagina, velho. Cara, mas assim, a NBA não tem categoria de base, até tá tentando fazer um modelo em que a liga tenha os atletas, mas de qualquer maneira, os times não têm. Você não vai ver, por exemplo, Los Angeles Lakers Jr., Los Angeles Lakers
sub-16, sub-15. Já pensou, seu filho é sondado para jogar no Lakers sub-14? Vai pra escolinha do Lakers. Acontece isso no futebol, né? Mas, Pô, assim, imagina o tanto de golpe que ia ter. Não, eu vou levar seu filho pra escolinha do Lakers. Você tem que me pagar 2 mil, né? Você vai ganhar de 500 a 2 mil reais por semana pro seu filho ir pra escolinha do Lakers. Então, assim... Sem sair de casa. Sem sair de casa, EAD, né? Os jogadores são draftados, eles entram na NBA a partir de uma idade, geralmente 19, 20 anos, e distribuído nos times no draft, como a gente acabou de acompanhar. E assim, por que o draft é tão importante? Porque esses jogadores, como eles entram com um salário mais baixo, tem 2 motivos, né? Claro que o motivo mais óbvio é porque eles são bons jogadores e vão levar seu time. Mas salarialmente, eles dão à equipe a possibilidade de ter um bom jogador ganhando pouco por um bom período, e ele garante, dentro dessa elasticidade do cap, que a equipe que draftou aquele jogador consiga, aí sim, vamos supor que você consiga, por exemplo, o KC está draftando tanto talento jovem e em escolha alta, que pode ser, quem sabe, né, daqui uns 5, 6 anos, ele tenha um monte de estrela, e eles vão poder renovar com todo mundo, né, Lucas? Não tem como perder os jogadores que você criou, mas para isso você vai pagar essa chamada taxa da luxúria, né? É isso, Guilherme. Você tá no caminho certo, né? Parabéns, você é um ótimo aluno. A gente vai chegar nisso aí. O Guilherme é aquele aluno que é avexado, né? Que quando o professor começa a falar x mais y igual a 10, x menos y igual a 6, aí o Guilherme já quer trazer a resposta. Professor, então quer dizer que x é tanto? Aí o professor diz, calma, que eu ainda tenho que explicar aqui para quem não tá entendendo, né? Então, antes de chegar nessa parte da renovação dos contratos, dos primeiros contratos dos jogadores, a gente vai falar um pouquinho aqui da Free Agency, que o Guilherme até já trouxe lá na sua explanação inicial uma ideia, né? Os contratos dos jogadores, salvo raríssimas exceções, que são aqueles contratos de 10 dias, de jogador assim que não tá com um time de verdade, né? Tá só temporariamente no time, mas de maneira geral, os jogadores que começam e terminam a temporada da NBA tem uma peculiaridade, né? Os contratos se encerram no mesmo período, diferente do futebol, que eu posso dizer, não, seu contrato vai até dezembro, depois não, vai até junho, depois não, vai até, sei lá, dia 8 de fevereiro. Da NBA sempre vai até dia 1º de julho, né? Então, 30 de junho, no caso. Chega julho, se acabou o contrato, agora, a partir de agora, daquele momento, o jogador é um agente livre, né? Um free agent. Se ainda tem mais anos de contrato, ele continua no time, contando o contrato normalmente naquele cap anual, né? Então, chegou junho, acabou o contrato, todos aqueles jogadores vão para um pool, né? Para uma piscina. Imagina, Guilherme, botar todos os jogadores na piscina e falar, olha, GMs, você tem essa piscina de jogadores aí para você ir negociando com eles, né? É um pouco objetificar o atleta, Lucas. O atleta. Iria em outra direção. Mas em inglês é assim, né? O americano ele objetifica muito, né, Guilherme? Como é que você acha que seria um jeito saudável de colocar todos os jogadores no mesmo lugar, assim? Um auditório? Lista. Uma lista? Como é que você negocia com a lista, Guilherme? Você liga para as pessoas. Então tipo um grupo do Zap. Hoje ninguém liga mais, né? Não, mas vai ter que chamar na DM daí, isso quer dizer. Boa. Faz um grupo no Zap, né? Com todos os jogadores, agentes livres. E aí o GM vai negociando na DM de cada um, né? Aliás, podia fazer isso lá na Aurelo, hein? Que agora tem um fórum lá, podia ter um tópico para cada jogador e ir negociando por lá, né? Vou mandar essa dica para o Adam Silver. Mas então, assim, Guilherme, todos esses jogadores que acabam o contrato, eles a partir de agora são agentes livres. E aí as equipes, na data que a NBA permite, não pode falar antes, viu, Guilherme? Não pode queimar a largada. A gente sabe que todo mundo respeita completamente isso. Ninguém negocia antes. Não pode, então, pô. Não pode, não faz. Pode. É isso, exatamente. Mas, milagrosamente, quando é o primeiro minuto do primeiro dia que tá abril, um monte de gente já fecha muito rápido o contrato, né? Aí, de maneira até... super... Como é que chama? Fuzilike, né? Fuzilike. Ali foi um fuzilaicaço, assim. Ali é internet rápida, né, Guilherme? Internet de primeiro mundo é assim, né? Quando dá 00:01, já deu tempo a pessoa analisar o contrato inteiro, né? Ler o contrato e dizer, top. Porque internet boa é assim, leitura dinâmica, né? Para você jogar na NBA, você tem que ser diferenciado, você tem que fazer uma leiturazinha dinâmica. Então, assim, deu para entender, né? Vai no começo da Free Agency, tá lá a piscina de jogadores, que agora vai ser um grupo do Zap, o GM manda DM e fala, você quer jogar no Phoenix Suns? Te ofereço 15 milhões por 4 anos. Então, um contrato de 60 milhões. Topa. Se o Phoenix Suns puder, né? O Phoenix Suns tem que ter espaço na folha,
dentro dos 122 milhões, você exclui os salários todos que você tem, e aí você vê quanto é que você pode oferecer para aqueles jogadores. Então você quer? Topa, vai ou não vai? E aí, Guilherme, se ele for um agente livre irrestrito, que é um agente livre que já está no seu segundo contrato da NBA, acabou o seu segundo contrato da NBA, né? E aí agora ele não precisa mais ficar nas mãos de time nenhum, então ele pode aceitar e ir direto para o Phoenix Suns. Ele pode também ser um agente livre restrito, que o agente livre restrito é esse caso que o Guilherme estava falando, né? O jogador que acaba o seu primeiro contrato, normalmente vindo de draft, acabou aquele contrato, vai assinar o segundo, ele é o chamado agente livre restrito. E essa restrição, por que tem esse nome, Guilherme? Restrito. Qual é a restrição? É alimentar? A restrição é o Pode tomar seguinte, leite? né? Quando você é draftado para uma equipe, você fica nas mãos daquela equipe por mais tempo do que o seu contrato. Você dá àquela equipe o direito de palpitar na sua vida, né? Então, por isso que não é simples, né? Não é tão simples assim. Claro que essa cláusula, né? Essa possibilidade, em geral, é festejada, né, Lucas? Porque, de toda forma, é uma maneira que você dá às equipes uma garantia aí de que, ao trazer o talento, desenvolver aquele talento, você só vai perdê-lo se quiser. É um pouco a situação do DeAndre Ayton, não é um bom exemplo para essa situação? É isso. É como você levar carne para churrasco, né, Guilherme? Imagina você prepara toda aquela carne para um churrasquinho e aí chega no dia do churrasco, você assa tudo e vem outra pessoa e come, né? Então não foi o ideal, né? Você leva, pelo menos você quer dar umas dentadas na carne, né? Então, Ok. no caso dos agentes livres Sabe muito o que é pior, jovens, Lucas? Sabe o que é ah, pior? Pegar aqui o caso, por exemplo, de um time aí, vamos supor aí um Sacramentinho, um Knickzinho, vamos lá. boa, vamos lá. Knickzinho, pro churrasco, há anos que o Knicks tá levando o quê? Tá levando ali um cerveja de baixo orçamento, né? Não vou falar porque daqui a pouco vai que a gente fecha com alguma marca, Boa. né? Tá levando ali uma carne de terceira já, né? E aí chega no churrasco, Lucas, o Knicks vai lá e pega e come a picanha, né? Isso que Ele não pensa, pode. né? Ele pensa que vai comer a picanha. Ele tenta, não É. vou dizer que ele não Ele, tenta. ele planeja o ano inteiro, né, Guilherme? Ele fala, não, vou levar uma fraldinha que eu comprei no desconto porque tá vencida. Chega lá, eu vou pegar aquela lapa de picanha e vou me lambuzar toda, né? Pô, De repente Fraldinha, eu você junto. foi otimista aí, né? Acho que Mas eles tá levam. vencida, né, Guilherme? Ah, ok. E aí, além da picanha, Guilherme, vou pegar sei lá, uma costelinha no barbecue, Uh, né? Um é. pãozinho de alho, vou montar meu Que time inteiro, isso, né? rapaz. E chega no churrasco, Guilherme. Normalmente, quando o Knicks chega, as carnes todas viram as costas para ele, né? Vira. Ou então o Knicks chega lá, pensando que vai arrasar, e é um churrasco Fura a roda, vegano, né? né? Não, o Knicks fura a roda, né, cara? O Knicks chega na roda, os caras tudo não vai para um lado, assim, e fica lá o Knicks de triste do rolê. É isso, né? Então, o agente livre restrito é esse, é o jogador normalmente jovem, como o Guilherme falou, né? DeAndre Ayton. Nessa free agency agora tem, por exemplo, o Miles Bridges, também tá nesse caso, né? Jalen Brunson, são jogadores que estão na sua primeira renovação. Outro time pode chegar e falar, olha, te dou 30 milhões, e aí o atual dono do contrato com o jogador, ele vai dizer, 30 milhões, é? Ai, ai, ai. Mas se eu quiser, eu pago. Eu posso pagar aqui o que eu quiser, eu posso defender esse jogador, né, o contrato desse jogador. E aí, o salário que ele assinar com outra equipe, o time atual oferece idêntico, com as mesmas cláusulas, os pontos no mesmo lugar, os pingos em todos os is, desde que não tenha nenhum i sem pingo, né? Se tiver i sem pingo, você tem que deixar aquele i sem pingo, porque você tem que dar um Ctrl+C, Ctrl+V total e só mudar a assinatura, né? Então, esse é o tipo de agente livre restrito. É aquele que, embora seja agente livre, não é tão livre assim, né? Ele é livre para escolher o seu contrato, mas não para onde vai jogar. Então, por isso que tem essa restrição. O time que tem o contrato atual é capaz de cobrir a oferta, né? Não aumentando nenhum dólar, não diminuindo nenhum dólar, não mudando nenhuma cláusula, apenas dizendo, quero esse contrato. Gostei desse contrato, vou assinar, vou botar meu nome aqui. Vou copiar e colar. A única vez, Guilherme, que você copia e cola e tudo bem, né? As autoridades acham de boa. Agora vai tentar fazer isso numa monografia, né? Aí vem a hipocrisia.
Agora, o agente livre e restrito é aquele que, o primeiro contrato que assina, dá tchau, né? Adeus, meu time antigo. Nessa free agency agora, Guilherme, temos alguns agentes livres e restritos, né, que são bem interessantes. Mas para terminar de passar aqui os nomes dos agentes livres e restritos, temos, por exemplo, o Marvin Bagley. É a Marvin turma do Bagley. draft do Luka, né? É a turma do draft que não renovou ainda. Isso, exatamente. É a turma do draft do Luka Doncic que ainda não renovou, porque ou até sim, o restrito é. O restrito é esse, a não ser que tenha chegado depois, e aí assinou um contrato de 3 anos que não tenha vindo pelo draft, sabe? Aí pode ser também agente livre restrito assim. Mas de maneira geral, é a turma do draft do Luka que não assinou a extensão quando podia assinar a extensão. E os agentes livres e restritos, Guilherme, são jogadores como Ricky Rubio, como o Tyus Jones, né? Jogadores que vão agora ser free agent, mas que já estão em alguns contratos dentro da NBA, né? Então, por exemplo, tem o Jeremy Lamb, tem o Carmelo Anthony, tem um montão de jogador que é agente livre, mas são poucos aqueles que de fato vão mudar, arrebentar a boca do balão, sabe, Guilherme? E aí, para voltar à alegoria do balão, né? Mas assim, os agentes livres são aqueles, e tem uma turma, Guilherme, que tem a chamada option. Essa option é um diferencial do contrato. Então, por exemplo, quando eu assinei o contrato lá, o fulano de tal, fala o nome de fulano de tal, Guilherme, que não exista, mas que seja um belíssimo nome. Andrew Forkworker, pode ser? Andrew Forkworker. Pronto. O Andrew Forkworker assinou um contrato de 4 anos com o Washington Wizards. Beleza. Só que tem uma player option no 4º ano. O que é que isso significa? Acabou 3 anos, né? Chega 30 de junho, o Andrew Forkworker fala: tô gostando desse contrato, quero passar mais um aninho nesse contrato. E aí o Andrew Forkworker opta para dentro do contrato, né? Ele tem essa player option. E aí ele optou, pegou. Por outro lado, Guilherme, ele fala: quer saber, velho? Peguei aqui um contrato de 4 anos, acabaram 3, mas eu tô muito bem, tô benzão, sarado, né? Trincado, Tô metendo bola voando, de todo lugar, tô voando, né? Chamo a galera pro X1 e o pessoal tem medo e tal. Aí o Andrew Forkworker fala: quer saber, Washington Wizards? Eu vou ser agente livre, né? Segue o líder. E aí o Andrew Forkworker vai todo garotão para free agency. O Wizards pode oferecer um novo contrato, ou outros times podem oferecer um contrato para o Andrew Forkworker, né? Então, os jogadores que ainda estão sob essa play option, que ainda não optaram, né? A gente tem, por exemplo, o Kyrie Irving, tem o Bradley Beal, tem o James Harden, são jogadores que podem ir para free agency se quiserem. Tem contratos ótimos, muito bons mesmo, mas podem ir para free agency se quiserem. Um que já foi para free agency porque quis, Guilherme, PJ Tucker. Ele tinha uma play option que era até interessante, né? 7 milhões e meio. Passou um aninho lá no Heat, assinou contrato de 2 com play option no segundo. Se sentiu bem, voou no playoff, né? Sabe que seu glúteo fez estragos ali no ataque do Celtics e fala: cara, tô benzão, passo, né? O pessoal olha pro meu glúteo e fala que tá firme, que tá no mínimo aí bom para te mais ver de 2 firme, né? anos. Bom te ver firme. Bom, bom te ver firme, assim. É um glúteo que assusta, né, Guilherme? Esse glúteo, acho que muita gente toma até um susto, né? Quando passa Bumbum por aquele. granada, é bumbum granada. Exatamente. Causando muita explosão aí defensiva. Daí o PJ Tucker falou: cara, quer saber? Tenho aqui 7 milhões e meio garantidos, mas acho que eu consigo mais. Mesmo que eu não consiga um contrato de 7 milhões e meio para esse ano, pode ser que eu consiga 2 de 6, né? E aí, matematicamente, 12 é maior do que 7,5. Ou posso conseguir mais 2 de 7,5 com mais uma play option. Ou sei lá, né, Guilherme? Mas o PJ Tucker, ele jogou o tarô e provavelmente percebeu que tinha times ali que estavam acenando com essa possibilidade de dar um salário. Porque falar antes não pode, né, Guilherme? Mas provavelmente algum time ali estava olhando intensamente para ele. E aí ele sentiu esse olhar fuzilike e falou: poxa, esse cara tá curtindo todas as minhas fotos, acho que eu vou para esse contrato aí, vou tentar renovar esse contrato de maneira mais legal. Então, tem jogador que opta para dentro da play option e jogador que opta para fora. E alguns ainda não disseram, né? Porque a gente está em 27 de junho, ainda tem um tempinho aí. E pode também, pelo contrário, existir a team option ou algo parecido com isso, Guilherme, que para
Esse algo parecido com isso, eu vou chamar tudo como se fosse um team option, pode ser? Ok, tranquilo. Boa. Team option é quando é a mesma coisa, só que em vez do jogador decidir, é o time que escolhe. E tem outra que é assim, o time escolhe dispensar e em vez dos 15 milhões que eu tô devendo, eu dou 3 milhões para ele. Então é um contrato que É um acaba... buyoutzinho. Isso, é um buyout que não precisa pagar tudo, né? Quando ele assina o contrato, já tem essa cláusula, dizendo, olha, um contrato de 4 anos, ou de, sei lá, de 3 anos, mas no terceiro ano, se eu não te quiser dia 30 de junho, eu te aviso. Ainda não, te aviso. E aí eu te aviso te dando 3 milhões e mandando você procurar outro contrato. Então tem, por exemplo, o contrato do Kelly Olynyk. Ele tem apenas 3 milhões garantidos, embora seja de quase 15 milhões, né? Então é um jogador que pode ser envolvido em troca, que aí quando é trocado conta como os 15 milhões, mas quando o cara vai dispensar depois, ele só precisa pagar 3. Então se o time estiver querendo desanuviar o seu salary cap, né? Se o time estiver querendo gastar menos, pode mandar um jogador de 15 pelo Kelly Olynyk e aí depois dispensar o Kelly Olynyk pagando 3, né? Então, existem essas maneiras, esses contratos diferentinhos, que aí podem ser mais atraentes ou não para a galera, né? Tá tranquilo de acompanhar, Guilherme? Tá tranquilo, pô, tranquilaço. Boa. E se você não está achando tranquilo, lembre que vai ter um tópico lá na Aurelo e que você vai poder mandar respostas ou perguntas, né? Você vai responder perguntando, na verdade, nesse tópico, dizendo, olha, queria entender um pouco mais de tal coisa, ou daquela outra coisa que você não está falando, né? Mas, de maneira geral, Guilherme, essa é a free agency. É quando acaba o contrato de alguns jogadores e os times têm aquele período, normalmente o mês de julho, mas alguns jogadores deixam se estender um pouco mais até agosto, e tem esse período onde as pessoas negociam por novos contratos, né? Quem chega primeiro sai na frente, quem tem o contrato restrito, como é o caso do Phoenix Suns com o DeAndre Ayton, tem a possibilidade de cobrir esse contrato, tem outros ainda como o Anthony Simons, o Nick Claxton do Nets, muita gente está dizendo que talvez não consiga, o Nets não consiga ou não queira reter, tem o Donte DiVincenzo, tem vários jogadores desse draft aí de 2018 que a gente pode ver mudando de time agora. Muito jogador veterano vai mudar de time, e jogador interessante como o Bruce Brown, Guilherme, tá na pista. Então se o time tá, sei lá, se o Nets vai mesmo trocar a gente, talvez a gente não veja o Nets renovando essa galera que seja uma galera assim que faz o time ser competitivo. Tem que ver para qual lado o Nets vai optar, né? O Kyrie Irving pode optar para fora do contrato, sem garantia nenhuma de que alguém vai oferecer contrato tão bom quanto ele tem agora, porque muitos times que estão interessados no Kyrie Irving não têm espaço na folha nesse momento, só podem consegui-lo através de troca, e para trocar tem que bater salário, né? Você não pode trocar um jogador de 30 milhões por um jogador de 2 milhões, a não ser que esse time que está recebendo de 2 milhões, ou o de 30 milhões, tenha 28 sobrando, né? Então, as trocas têm que ser sempre matematicamente dentro de um limite para poder continuar justo, né? Para poder continuar tudo dentro do salary cap. Uma última coisa que eu queria falar aqui, Guilherme, são as equipes que têm grana de verdade, né? As equipes que não precisam de troca para sair assustando, né? As equipes que não precisam se preocupar, poxa, vou ter que abrir mão de um jogador de alto salário aqui para pegar outro. Tem algumas equipes que estão assim. O principal caso é do Detroit Pistons, que tem bastante dinheiro, mas também tem um Orlando Magiczinho, um Indiana Pacerzinho. Você pode ver, né? São equipes que estão em processo de reconstrução. Dificilmente uma equipe que está nas cabeças vai estar com um salário cap disponível, né? Então você tem o Indiana Pacers com dinheiro, tem o Orlando Magic com dinheiro, um Detroit Pistons com dinheiro, e eles podem optar por dizer assim, cara, entre fulano de tal e o dinheiro, eu fico com dinheiro, né? Não ofereço nada para ninguém, vou contratando jogadores meio estilo Oklahoma City Thunder, né? Que também é um time que sempre tem cap disponível. Vou contratando jogadores meio Oklahoma City Thunder, vou continuando ruim aqui, pegando minhas escolhas de draftzinho, vou renovar quando for de renovar, e aí monto meu time a partir do draft sem dar esses avanços, né? Sem dar esses pulos. Ou guardo esse dinheiro aqui e na hora que uma equipe, sei lá, disser, poxa, eu tô precisando de salário, né? Tô precisando de espaço na folha. Aí eu falo, me dá o João Grandão aí e me dá umas escolhas de primeira rodada,
que eu pago, é salário do João Grandão que tu não quer mais, e aí você fica com seu espaço na folha, né? Então as equipes podem optar por esse caminho de não gastar o que tem disponível para preservar o seu cap para trocas, receber assets, ou mesmo para ir pagando pouco nesse seu time que ele não tem pressa, né? A gente viu alguns casos assim, o Philadelphia do processo era muito famoso por isso, né? Sempre entrava na free agency com muito dinheiro e as pessoas falavam, agora vai pegar o cara ali, hein? E aí não assinava ninguém, né? O KC tá nesse caminho também, só que o KC usa esse espaço para ir absorvendo veteranos, né? Já foi o Chris Paul, já foi o Al Horford, atualmente tem um Derek Favorzinho por lá, não tem? Tem, Então, tá lá, Favors. Sempre tem um veteraninho, teve o Kemba, né? Sempre tem um veteraninho aí pro OKC pegando por troca e adicionando assets, né? Então... E o pior é o seguinte, né? Ele pega esses caras de graça, não só de graça, né? Recebendo, né? Só para liberar a folha salarial dos outros. Em algumas situações, esses caras jogam tão bem, porque estão liderando um time de jovens, fazem, né, coisas interessantes em quadra, que eles ainda conseguem vender por alguma coisa depois, né? É um negócio aí, isso. Lucas, que Do Chris Paul até foi isso, né? É meio precisa pirâmide, ser né? investigado esse negócio, precisa ser investigado. Boa. Mas acho que a NBA não vai investigar, não. Tá. Infelizmente, falta coragem, às vezes, para essas investigações, né? O pessoal acha de boa, o cara aceitar o contrato com 1 minuto, Guilherme, de free agency. A galera que é emocionada, né? Já tá ali com... Pô, chegou o contrato, aceitei, depois eu leio, né? Manda só a headline do contrato, diz só o valor aí. O valor e os anos que eu aceito ou não, né? Depois eu leio o contrato direitinho, né? Aí lá ela tem que comer comida de cachorro. Beleza, vou comer comida de cachorro. Então, mais ou menos isso, viu, Guilherme? Free Agency, se você ainda tem alguma dúvida, manda pergunta lá no tópico da Aurelo. E se você, Guilherme, acha que tem alguma coisa aí, não, tô há anos aqui, sei que você devia ter falado disso, Lucas. Qual que você acha que é além Não, disso? vamos dar espaço, né, para a população, né? Vamos deixar a população agora, depois de ouvir essas informações, né? A gente vai falar bastante ainda sobre jogadores, fits. Agora sim é fit, né, Lucas? No draft a gente evitou falar muito de Isso. o Lakers precisa de um jogador de tal posição, o Celtics tem que draftar aqui, o Portland, o ideal seria tal jogador. A gente evitou ir muito nessa linha, porque essa nova Diferente do configuração. Kings, né? O Kings não evitou, não. Porque a gente acha que a nova configuração da NBA tem levado as equipes a decidirem assim: o draft a gente drafta projetos e jogadores que a gente quer desenvolver, e free agency a gente monta nosso time, né? Dá a cara desse nosso time. Como hoje a liga é muito mais volátil do que sei, há 20 anos atrás, até 10 anos atrás, mas como hoje jogadores jogam um ano aqui, outro ali, né? Estrelas vão para lá e para cá, coadjuvantes então nem se falam. Então a gente acha que agora é a hora de a gente centrar no desenvolvimento das equipes, os plantéis, estilo de jogo, técnico, aquilo que todo mundo gosta, né? Que é falar de basquete mesmo. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Então, ao longo da semana, a gente vai usar esse arsenal de referências que o Lucas trouxe, e vocês vão questionar o que eventualmente puder faltar. E a gente vai, aí sim, né? Falar, por exemplo, como é que é isso, né? O Durant tem contrato, ele não tá na free agency. Por que ele é um dos grandes nomes da free agency se ele não tem contrato? Vamos falar sobre isso. Por que Kyrie é um dos grandes nomes dessa free agency se ele tem essa player option aí, como o Lucas já mencionou? Meu time pode? Meu time tá com a folha salarial entupida. Dá para trazer alguém? Se você quiser olhar a folha salarial do seu time, é só colocar na internet aí salary cap e o nome do seu time, que vão ter várias opções, vários sites. Vamos trazer 10 nomes aqui, Guilherme, de free agent, só para o pessoal ir salivando enquanto a gente faz tudo isso. Protagonistas ou no geral? Sem ordem de grandeza. Vamos trazer o que a galera vai salivar, né, Guilherme? Não vou sair, falar o Tadeusz Young é free agent, né? Tadeusz Young é top, velho. Chama Tadeusz. Pô, mas a galera vai salivar? Eu quero algo Tadeuzinho, salivante. velho. Dá uma moral pro Tadeuzinho, velho. Ok, então Tadeusz Young primeiro da Curioso lista. Curioso isso, né? Porque assim, Luca tira um S e vira, né? Tira um S do seu nome e vira um baita jogador, né? E o Tadeusz, ele acrescenta um S do meu nome e vira um jogador mediano. Olha aí, interessante, hein? Cara, Pouca gente tem. Ninguém Será fala que é o disso, S? cara. O problema é o S? Ninguém fala dessas coisas, cara. Porra, pouquíssima gente tá falando disso, Guilherme. Mas tem gente que tira o S, por exemplo, nos podcasts, né? Tem uma função chamada de-esser, né? Que é para diminuir justamente o S. Se você pensar, por exemplo, no pessoal do Bola Presa, o Denis tirou o S, virou o Deni Avdia.
que aconteceu ao tirar o S? Medíocre. Então não é a questão S, né? Quando aparecer um Danilos, a gente Danilo, pode... tem que analisar, né? Tem que ser o S. Vamos ver. É isso, Guilherme. Vamos lá. James Harden ou Jamie Harden, né? Se a pessoa não quiser o S. Tem a play option. E vira Jame, né? O Ruel Westbrook. Pô, não dá. Tem muito S, né? No Westbrook. Ele tem a play option. Ele vai... O Westbrook é demais. Esse é um free agent que não vai ser free agent, né, Guilherme? Porque ele tá no caso de... Esse aqui vai ler ele vai ler o quadro, né? Ele vai olhar assim e vai dizer, poxa, tem um salário de 41 milhões garantido aqui. Será que, de acordo com o que joguei, vou receber mais ou menos do que isso? Pode até, Guilherme, ele na sua confiança, né? Tem jogador que é muito confiante e ele tem muita confiança. A gente tira pela seleção de arremesso dele. Vai precisar de um agente bom, né? Pra dizer, Russell, seguinte, segura aí, confia em mim. Dá uma segurada. Pega esses 40 milhões, abraça esse quarentinha. Para melhorar aqui, ó, sabe minha comissão que era de 5 milhões? Eu vou deixar em 4, que aí você ganha 1 milhão a mais aí, mas fica nesse contrato aí que vai dar bom. E aí o Russell não vai ser free agent, Guilherme, para tristeza de muita gente que queria contratá-lo, certamente. O Bradley Beal já optou para fora do seu contrato, então assim, no Spotrac, que é o melhor lugar para você procurar sobre informações de free agency, já consta como unrestricted, né? Então ele já optou para fora do contrato, já é de fato um agente livre no mercado, pode assinar com qualquer time pelo valor que ele quiser. Se ele disser, eu quero assinar um contrato de 5 milhões para jogar no Lakers, no Golden State, pode. Por que não, né? É a opção dele. Mas ele pode dizer assim, cara, eu optei para fora aqui só para assinar um contrato ainda maior com você, que eu amo demais, meu Wizão da massa. Pode também. E muita gente acha que é o que vai acontecer. Kyrie Irving tem esse pressuposto, né, dessa ameaçinha aí para fazer, mas ainda não concretizou a sua ameaça de play option, continua ainda dentro da play option. Vamos ver se vai ter extensão. Posso falar só uma sobre sobre essa? Rapidinho, claro. Assim, não é nem informação, é só... Tava ouvindo o podcast do Brian Windhorst, que sabe muito de Kyrie, porque jogou no Cavs, tem as referências dele lá, né? E ele fala assim, ele tá discutindo com o cara, tá? E alguém fala assim, não, mas sair seria uma péssima decisão do Kyrie e tal, né? Uma coisa assim. Tá? Aí ele fala assim, o Kyrie, ele é famoso pelo quê? Por tomar boas decisões ou por sua incrível capacidade de ball handling e de criar arremesso? Então é isso, né? Se tem alguém que é capaz de sair do contrato diferente do Russell, né? Que o agente não consegue controlar, o agente do Kyrie não tem nenhum controle sobre ele, né? Nenhum. Então se ele fala assim, poxa, adoro 34 milhões, mas sabe o que é que eu gosto mesmo? A minha paz. E a minha paz é jogar com o LeBron Charlotte. por 5 milhões. Então, Charlotte. Então é isso, né? Kyrie Irving pode ou não, vamos acompanhar. Vai ser aquele dominó, Guilherme, que a gente já discutiu aqui sobre dominós e bolinhas de quintal, né? Isso. Mas vai ser aquela peça que vai fazer tudo desencadear, né? Porque imagina se você tem interesse em algum jogador, você vai fechar com ele antes de saber se o Kevin Durant vem ou não vem, tá na pista ou não, né? Então vai ser uma peça muito importante aí, a decisão do Kyrie Irving. Zach LaVine, jogadoraço, não chegou em acordo com o Bulls para renovar antecipadamente, recebia só 19,5 milhões, eu boto um só aqui com ênfase, que é muito dinheiro, né? Mas, enfim, para o Zach LaVine, para o que ele é capaz de conseguir no mercado, é pouco, né? Então vamos ver que tipo de contrato ele consegue agora, pode ser que fique no Bulls, pode ser que não. Um Ricky Rubiozinho, porque amamos aqui no Café Belgrado, é irrestrito, né? Então se você tem um armador jovem e quer um veterano assim que vai desencadear muita coisa nesse guard, né? Não precisa nem ser armador, né? Ele foi um mentor pro Donovan Mitchell, foi um mentor pro Devin Booker, um mentor pro Darius Garland. Então, sei lá se o Detroit não devia, ao invés de ir no meu Aiton, Guilherme, ir atrás do Ricky Rubio, né? Para jogar com o Cade Cunningham e com o Jaden Ive, né? Imagina o tanto de coisa positiva que eles iam aprender. Ô, Lucas, e se o Rubio quiser, por exemplo, tem um cara lá em Maringá, lá no Paraná, que é muito fã meu e do Luca, né? E o Luca acabou de perder o Jalen Brunson pro Knicks. Queria jogar com ele, vou fazer uma promoção lá. Pode rolar também. Pode rolar também, seria bom demais, né? Cara, imagina, velho, isso é muito bom. O Luca foi o rotoboy do Rubio. O Luca é super fã do Rubio também. Ih, rapaz. Pena que não é o contrário, né? Precisava o Rubio ser fã do Luca para ficar mais fácil. Talvez ele seja, hein?
Veremos, né? DeAndre Ayton é restrito, Marvin Bagley lá no próprio Detroit Pistons, né? Embora seja o Kings que tenha draftado, é restrito. Aí a gente tem tem o Kyle Anderson, né? Que fez alguns anos interessantes pelo Memphis Grizzlies. De repente vai assinar um baita contrato e as pessoas vão dizer: caramba, o Kyle Anderson. Pois é, tá na pista, né? Chris Boucher, interessante aí, do Toronto Raptors. Um big bem móvel, né? Aí tem o PJ Tucker já citado, a gente tem o Montrezl Harrell, que recentemente ganhou o prêmiozinho de melhor sexto homem, mas que não é um baita defensor, né? Então fica meio assim. Colin Sexton, Guilherme, é um caso aí a ser estudado, né? Porque ele é restrito, mas se chegar uma oferta boa mesmo, será que o Cavs vai dizer meu imprescindível Colin Sexton? Ou tô de boa aqui com Darius Garland, Evan Mobley, prefiro ter a minha flexibilidade futura do que pagar, sei lá, 22 milhões por ano no Colin Sexton, né? Uma decisão a se tomar aí, porque o cara vem de contusão, né? Você tem feeling aí do que você faria se fosse do Cavs? Cara, não sei. Acho que é chance real de. Mas dificilmente eles vão topar perder de graça, né? Daí acho que eles renovam e tentam troca. Eu acho, pelo menos. Veremos. Um Jalen Smithzinho, porque o Suns draftou e disse. Há 2 anos o Suns draftou em vez do Haliburton, falou: vou de Jalen Smith. E aí, quando deu perto do seu segundo ano, falou: quer saber? Me arrependi, não quero é nada. E aí falou que o contrato do Jalen Smith podia acabar ali mesmo. Você pode fazer isso com escolhas de primeira rodada depois de 2 anos, né? E aí o Jalen Smith, então, é um agente livre e restrito muito de 22 anos. Isso nunca acontece, né? Uma escolha número 10 de draft ser agente livre e restrito aos 22, né? Isso quer dizer que alguém fez uma presepada bem grande no caminho. No caso, foi o meu Suns, né? E aí tem um Bob Portezinho, tem o Miles Bridges já citado, Bruce Brown, Dante DiVincenzo, Batum, tem muita gente vai trocar de time. Se prepare aí para você ficar super confuso, se prepare para você ficar doidinho para chegar a atualização no videogame, né, para poder atualizar os times, porque doideiras acontecerão e aqui é só free agents, né? Imagina o que vem aí por aí de trocas e etc e tal. Você gosta de etc É, e tal, Guilherme? é bom demais, etc e tal. Sou Por que que existe entusiasta. etc e tal e não apenas etc? É porque o etc e tal acrescenta um outro, né? Além do etc, só que em tese já acrescentaria tudo, né? Então o etal ele dá o sinal de, cara, você não tá entendendo, é muito etc. Você acha que é mais para isso ou você acha que é É. mais porque o brasileiro ele é muito sonoro e etc e tal fica mais sonoro do que etc? Não, eu acho que assim, precisava de algo, além de etc, para expressar minha ideia. E aí eu vou pegar uma palavra boa, né? Que combina com etc. Aí foi assim que surgiu o tal. Porque poderia ser outra coisa, né? Se fosse um alemão, por exemplo, seria etc. Town, né? Nem perderia um É pouco, né? isso. Ô, Lucas, antes de caminhar para os destaques finais, eu quero convidar as pessoas que curtem o Belgradão, que curtiram aí a explicação do professor, né, Popop, né, presente, Que professor, isso. para apoiarem o Café Belgrado. Já vai entrar na Aurelo, né, para mandar as questões lá, então já aproveita e apoia, porque é lá na Aurelo que está o nosso plano de apoiadores, plano exclusivo, né, um plano para você fazer com que o Café Belgrado exista, persista, insista e eventualmente até cresça, né. Apoie o Café Belgrado, orelo.cc Pensei barra que você ia Café falar e Belgrado. eventualmente até desista. Eu tava com medo Não, já, Guilherme. jamais, pô, que isso. Boa. Você não deve Orelo rimar tanto se você vai ficar sem rima pro fim, hein? é isso, né? Mas eu não preciso de uma rima, eu preciso de uma solução, né? Boa. Orelo.cc barra Café Belgrado. Você pode baixar o aplicativo da Aurelo também. É o melhor aplicativo para ouvir podcasts, viu? Já fica o convite. A partir de R$ 9 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. A partir de R$ 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, é para dizer assim, ó, quer fazer uma bet? KTO, né? KTO é o melhor lugar para fazer bets e a KTO é a melhor parceria de casa de aposta que o mundo já viu, principalmente com o Café Belgrado. Sabe por quê, Guilherme? Por Eles quê? vão fazer o Café Belgrado realizar um belíssimo sonho e vai ser em breve. Não vamos anunciar agora não, mas se preparem para tomar distraído aí com os rumos do Belgradão na sequência. Né? Não é nada de dinheiro, tá? A gente precisa do seu apoio, mas é algo bem relevante para a instituição Café Belgrado, que a gente quer curtir junto de vocês aí no futuro próximo, mas agora é hora de free agency, Guilherme, é hora de NBA, falei demais, já falei demais, só mantenham isso na cabeça, né? Melhor lugar para fazer sua bet, KTO.
É isso. Antes de encerrar, né, o meu destaque final é um salve especial para o Sérgio Nicolau, que chegou Um apoiando o abraço Belgradão caloroso. aí ontem. Valeu demais, Sérgio, apoiando no domingão, né? Acordou sentindo, né? Hoje é dia de apoiar o Belgradão, né? Além É. dele, Vitor Cortes também. Vitor Cortes veio no Insider, hein? Vitor Cortes vai receber em breve aí as maneiras adequadas aí para Será que é ter Vitor opinião sobre ele. Cortes ou Vitor tipo Cortes? Tipo, ele é um belo youtuber. Ah, um canal de cortes do Vitor? É, e o canal de cortes do Vitor que tá Pode apoiando. ser. Ô, Vitor, obrigado demais. Sérgio e Vitor fecharam com o Belgradão no domingo. Faça como o Sérgio e Vitão, hein? Cheguem aí com a gente. Orelo.cc/Café Belgrado, a melhor maneira de contribuir com o Belgradão. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Procure a gente nas redes sociais. Estamos em todas, viu? Acho que praticamente todas. Só o Facebook a gente não tá. YouTube, tem conteúdo exclusivo. TikTok agora, hein? YouTube, conteúdo exclusivo também. Perfis aí de jogadores draftados pelo Lakers e pelo Bulls. Dá uma olhada lá, você vai gostar. Instagram tem uma jogada, Lucas, uma assistência que o Luka Doncic te deu, né, no amistoso Eslovênia e Itália, coisa linda. Já voltou às quadras o Luka, hein? E há quem diga que ele botou bração. Valeu, forte abraço e até a próxima.